A atividade 5 do caderno do aluno, na página 61, fala sobre as operações e a notação científica. Então, vamos lá. Para mim realizar a operação de soma e subtração ou multiplicação e divisão dentro da notação científica, eu preciso seguir algumas regras, que são as propriedades da potência, tá? Então, na soma e na subtração, nesse caso aqui, ó, soma e subtração, tá? Com potências de 10, então o número deve ter, a potência de 10 deve ter o mesmo expoente, tá? Então, vamos realizar esse primeiro exemplo aqui. Eu tenho aqui, ó, 5 vezes 10 ao quadrado menos 3 vezes 10 ao quadrado. Então, primeiro eu vou fazer o cálculo do 5 menos o 3. Então, pode abrir parênteses, 5 menos 3. A base aqui, olha, e o expoente é 10, eles se repetem. Então, eu vou colocar ele uma vez só, vezes 10, e mantenho o expoente ao quadrado. Então, faço a conta agora de 5 menos 3, 2 vezes 10 ao quadrado. Esse aqui é o resultado final. Segundo exemplo, 3 inteiros e 4 décimos vezes 10 ao quadrado, mais 2 inteiros e 2 décimos vezes 10 elevado à quarta potência. Então, aquilo que eu havia falado anteriormente, a base aqui, ó, o expoente tem que ser igual, base 10 e o expoente, no caso aqui, ó, é 2 e aqui é 4, então eles são diferentes. Então, para isso, eu vou ter que chegar esse expoente aqui, ó, ao quadrado. Então, como é que eu vou fazer isso? É o primeiro passo para mim conseguir resolver, tá? Para colocar esse expoente ao quadrado igualando a esse daqui. Então, eu tenho aqui, ó, 2,2, é o mesmo número, vezes, o que é 10 elevado à quarta? É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? Repetindo-se 4 vezes. Então, para mim deixar ele como 10 ao quadrado, eu vou ter que fazer algumas multiplicações aqui, olha. Essas duas multiplicações aqui, para deixar só 10 vezes 10, que é 10 ao quadrado, né? Então, multiplicando 2,2 vezes 10, toda multiplicação por 10, 100, 1000, que número que seja, no caso aqui, ó, por 10, a vírgula vai andar uma casa para trás. Então, é 2,2. Então, andando uma casa por trás, multiplicando por 10, né? 2,2 vezes 10, a vírgula anda uma casa para trás, fica o número 22. Multiplico de novo por 10, a vírgula anda mais uma casa, então tá aqui, ó. 2,2 vezes 10, 22. Multiplico por 10 de novo, a vírgula tá aqui, anda mais uma casa, então acrescento 0. Ficou 220. Então, vai ficar 220 vezes 10 ao quadrado. Tá? Então, é esse número que eu vou utilizar aqui, ó, para igualar essas bases aqui. E o expoente. Então, voltando lá. 3,4 vezes 10 ao quadrado, mais. Então, 2,2, aquele cálculo que eu já falei, então vai ficar 220 vezes 10 ao quadrado. Olha, agora as bases, expoentes, são iguais, tá? Então, sempre que for soma e subtração, o expoente tem que ter o mesmo, tá? Tem que ser igual. Agora sim eu consigo resolver esse cálculo. Então, 3,4 eu vou somar com 220. Então, 3,4 mais 220. A base é igual, então ela repete uma vez só. 10 elevado ao quadrado. Agora eu faço a soma de 3,4 mais 220. Então, vai dar quanto esse valor? 223, né? Vírgula 4.
vezes 10 elevado ao quadrado. Então, lembre-se sempre, na soma e na subtração, quais são os passos? Soma primeiro o valor expressivo, ou subtrai, no caso aqui é uma subtração, né? Que é uma soma, então aqui, subtrai o valor expressivo, calcula embaixo, repete a base e o expoente, uma vez só. Segundo exemplo, soma. Soma os valores expressivos, tá aqui. Aí, repete a base e o expoente apenas uma vez, tá? E deixa em notação científica. Então, esse aqui é o resultado final. Já na multiplicação e na divisão, a propriedade é o seguinte: na multiplicação deve-se manter a base e somar os expoentes. Então, eu tenho lá, ó, 1,5 vezes 2. Então, vamos. 1,5 vezes 2. A base, repete ela apenas uma vez. O que acontece com os expoentes? Soma os expoentes. Então, eu vou somar aqui, ó, 3 mais 2. Vai ficar 3 mais 2. Na linha de baixo, resolva essa multiplicação, tá? Então, 1,5 vezes 2. 1,5 vezes 2. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Uma casa depois da vírgula, de trás para frente, uma casa depois da vírgula, resultado 3. Então, vai ficar 3 vezes 10. Agora, somos expoentes. 3 mais 2, 5. Então, esse é o resultado final dessa multiplicação de potências de base 10. Então, é uma notação científica. Próximo aqui. Vou multiplicar o 3 com o 2. Abre parênteses. 3 vezes 2. Fecha parênteses. A base é 10. Repete ela uma vez só. O que acontece com os expoentes na multiplicação? Ó, na multiplicação deve-se manter a base. Então, a base é 10, mantém. E somar os expoentes. Então, vou somar os expoentes. Aqui o expoente é 4. Mais, e qual é esse expoente? Menos 2. Então, aqui no caso vai dar um conflito de sinal. Então, eu tenho que pôr dentro dos parênteses aqui, ó, menos 2 para fazer a regra de sinal. Então, aqui, 3 vezes 2, 6. Vezes 10, que é a base. Aí, eu resolvo esse cálculo aqui, ó. 4 mais com menos. Menos. Então, vai ficar 4 menos 2. Então, repete 6 vezes 10 e resolve aqui. 4 menos 2, 2. Então, esse é o resultado final. E na divisão? Na divisão, deve-se manter a base, que é a base 10. E o que acontece com os expoentes? Subtrai os expoentes. Então, na divisão, subtrai os expoentes. Aqui é o expoente, expoente. Então, vamos primeiro resolver o número expressivo aqui, ó. É uma divisão. Então, 5 dividido por 1, fecha parênteses. Qual é a base? 10. Então, vezes 10. O que acontece com os expoentes? Na divisão, subtrai, conta de menos. Então, 4 menos 2. Agora, resolve o cálculo aqui, ó, dos parênteses. 5 dividido por 1, 5. Vezes 10, 4 menos 2, 2. Tá? Então, esses são alguns exemplos de como eu calculo, faço operações com notação científica, no caso da soma e subtração, e multiplicação e divisão.